Vamos lá, pessoal. A proposta aqui é que a gente fale sobre o nosso curso de especialização em treinamento esportivo. Eu acredito que de alguma maneira vocês me conheçam. Eu me chamo Guilherme Tucher, acho que a Milena, que a gente nunca conversou, apesar do rosto dela me ser familiar. Eu posso dizer para vocês que a minha área de expertise, de especialização, de excelência são a natação e o treinamento esportivo. Eu trabalho atualmente com a graduação na UFRJ, com disciplina de natação. No mestrado e no doutorado, a Tereza está fazendo doutorado comigo. A gente também tem atividades relacionadas aos esportes aquáticos. A gente não tem uma disciplina de natação, mas temos duas disciplinas aí relacionadas ao treinamento esportivo. Então, o treinamento esportivo também é uma paixão que eu tenho. E a minha ideia, eu sempre tive isso comigo, né? Eu acho que todo mundo pode se tornar melhor se a gente tiver as experiências que são adequadas. As experiências acadêmicas, as experiências profissionais e pessoais. Infelizmente, uma coisa que aconteceu comigo, acho que acontece com a maioria de nós, os meus pais, quando eu era mais novo, até durante a minha graduação, eles não tinham muito essa ideia de, poxa, vamos oportunizar a experiência ao Guilherme, né? Para que ele consiga se desenvolver. Então eles não tinham aquela ideia. Era assim, poxa, que bacana, até me incentivavam, mas não saíam daquele básico. E eu, depois de formado, depois de mais velho, sempre tive essa preocupação. Poxa, se eu tivesse tido essa experiência, se eu tivesse tido aquela outra experiência. Por exemplo, eu nadava quando eu morava no Rio, eu moro no interior do estado. E quando mudei para cá, apesar de ter participado de competições, as competições eram de um nível mais abaixo. Nunca cheguei a ser um nadador federado, até porque eu mudei para o interior do estado. Eu era adolescente, mas eu já sempre fiquei pensando assim, poxa, se aqui tivesse uma natação mais forte, será que eu poderia ter ido mais longe? São dúvidas que a gente tem, que a gente não vai conseguir responder, mas essas coisas sempre me perseguiram. Então, o que eu tento fazer com os meus alunos, eu tento fazer com o meu filho? Eu tento sempre criar experiências que levem a uma melhor aprendizagem, que levem as pessoas a se desenvolverem melhor. E uma palavra que eu gosto muito, que é que eu sempre tento fazer em tudo que eu faço, que é a ideia da excelência. Então eu acredito que essas experiências vão permitir que a gente alcance a excelência. E é lógico que a excelência ela pode variar um pouco entre as pessoas, mas eu acho que todo mundo entende a palavra excelência como algo muito próximo daquilo que é fantástico, daquilo que é extraordinário. Então eu acho que isso é muito importante para a gente alcançar os nossos objetivos profissionais, pessoais, financeiros, e é isso que eu espero oportunizar para vocês. Então a proposta é que eu apresente para vocês aqui o nosso curso de treinamento esportivo. A ideia, a filosofia do curso não é atender à natação. A gente está lá no grupo do WhatsApp e teve um professor, o Gustavo, que até eu conheço, eu dei aula para ele na graduação, que algumas vezes ele falou assim, poxa, mas após é de natação, então, apesar de eu ter dado a disciplina de treinamento esportivo para ele na graduação, é tão forte na cabeça das pessoas o meu vínculo com a natação que ele ficava pensando assim, poxa, mas após é de natação, após é de natação. Então não é uma pós de treinamento esportivo, onde a ideia é que a filosofia do curso é que a gente discuta o processo de preparação de indivíduos, independentemente do nível de desempenho deles, podem ser mais novos, podem ser jovens, podem ser mais velhos, adultos, focado na melhora do desempenho. Esse termo desempenho ele também pode ser mais aberto. Né? O que exatamente é desempenho? Às vezes, desempenho para alguém é conseguir correr 1.200 metros. Desempenho para uma outra pessoa pode ser correr pela primeira vez os 10 quilômetros. Desempenho para um outro grupo de pessoas pode ser tentar correr a maratona abaixo de 2 horas, que é um desempenho excepcional. Então essa é a ideia do treinador. Ele entender que público ele está trabalhando, quem é o nível do aluno ou do atleta que ele está trabalhando, para poder levar e trazer a melhora do desempenho. Então a proposta é que a gente entenda quais são as capacidades motoras, como a gente desenvolve, a gente treina essas capacidades motoras, como a gente organiza isso ao longo de um tempo. E uma coisa muito importante que eu não tive o privilégio de ter na minha pós-graduação em treinamento esportivo, que a gente estude as outras áreas que são importantes para o treinador. Então que a gente saiba, que a gente entenda um pouco, a gente não vai virar nutricionista, mas a gente precisa entender um pouco da nutrição, da psicologia, um pouco da medicina, um pouco da fisioterapia. Então o curso foi pensado nesse sentido. Em outro ponto muito importante também é da gestão, porque a tendência natural do treinador é à medida que ele se desenvolve, que ele passe a ser o gestor daquele local que ele trabalha, daquele clube,
daquela academia, daquela área, daquela quadra, ele passa a ser um gestor e um formador dos novos treinadores. Então o clube foi pensado nesse sentido. Eu vou me tornar um treinador, vou utilizar esses conhecimentos para o nível que atualmente eu estou trabalhando, entendendo como é toda a cadeia do processo de preparação. E uma motivação para que eu pensasse no curso foi o fato de eu ter alguns vídeos no meu canal do YouTube. Eu tenho um curso também no meu site, que a Tereza vive brincando comigo porque eu estava muito novo, muito tímido, muito durão, nada a ver. E é normal, a gente no início fica muito sem graça. Mas esses vídeos, por incrível que pareça, me deram, assim, até certo ponto, um retorno maior do que os vídeos e os cursos que eu tenho da área de natação. Então isso demonstra a carência e a necessidade que os professores de educação física têm em relação a essa área. Por quê? Porque, bem ou mal, na graduação, você tem algumas experiências relacionadas aos esportes. Se você tiver sido um praticante ou se você tiver sido um atleta de alguma dessas modalidades, bem ou mal, você tem uma ideia, mas a gente percebe que falta um algo a mais. Porque a graduação ela é generalista. Então, a partir desse feedback desses professores que entram em contato comigo pelas redes sociais, alguns deles até me pediram, o Jader, por exemplo, a gente se conhece mais pelas redes sociais, né, do que pessoalmente, a gente conversa bastante. Então, alguns desses professores me sugeriram isso. Poxa, Guilherme, por que você não oferece uma pós em treinamento esportivo e preferencialmente que seja à distância, que seja remoto, online? Porque eu não moro no Rio. Então, não adianta você propor alguma coisa no Rio que eu não vou conseguir fazer. Então, tendo esse feedback, tendo esse pedido de alguns professores, eu conversei com a Fernanda da Unisaúde Educacional. Eu já conheço a empresa há bastante tempo, porque eu sou professor no curso de especialização em natação e atividades aquáticas. Eu conversei com ela, poxa, Fernanda, alguns professores entraram em contato comigo querendo que a gente ofereça um curso de treinamento esportivo. O que você acha? Ela, Guilherme, eu não sei, né? Se você comprar a ideia, se você se predispor a apresentar o curso, eu acho que dá certo, porque realmente vários alunos nossos, que é o caso de você, de alguns de vocês, terminam o nosso curso de alguns dos esportes e gostariam de fazer outro curso de especialização. Então essa é a ideia, né, do porquê do curso. E a proposta, como eu disse, é sempre levar vocês ao máximo grau de excelência possível. É lógico que eu preciso ser sincero com vocês, nenhum curso ele faz milagre. A Tereza está cursando o doutorado dela, alguns de vocês podem ter mestrado já e doutorado, podem estar fazendo já ter algum tipo de especialização. E a ideia que a gente precisa ter é, eu vou estudar para poder obter um conjunto de conhecimentos que eu vou utilizar na minha prática. Se essa minha prática pode ser, como eu tinha o meu sonho, de ser treinador de natação e trabalhar com o ensino superior. Então essa minha ideia de elevar o meu grau de excelência, de estudar natação, de estudar treinamento esportivo, a minha prática era, eu quero trabalhar no ensino superior com treinamento esportivo. Então isso foi importante para mim. E essa minha prática como treinador também me fez ter uma visão diferente daquele professor que só fez a graduação, que só fez a especialização. Então, poder unir teoria e prática é sempre muito importante. Mas a grande questão é, cada um de vocês precisa decidir o porquê de vocês. Por que esse curso é importante para vocês? Como eu disse, o curso foi importante para mim porque eu queria ser treinador de natação. Eu trabalhei com natação, aprendizagem e competição por um pouco mais de 10 anos. Eu trabalho com ensino superior desde 2005, então já tem quase 20 anos. Então, natação e treinamento esportivo para mim são duas paixões. E por incrível que pareça, se a gente tem um curso de especialização em treinamento esportivo, a gente consegue ver o esporte de uma maneira completamente diferente. Só que cada um de nós tem um motivo diferente para poder fazer as coisas. E isso que eu queria que vocês pensassem. Várias pessoas estarão vendo o nosso vídeo aqui depois. A maioria de vocês já entenderam a proposta do curso, querem fazer o curso, então pensando ainda em quem não decidiu, né? Por que eu deveria fazer esse curso? E tem que ser uma reflexão de vocês, tem que ser uma busca de vocês, porque senão no meio do curso o curso vai perder o sentido. Legal? Por quê? Eu estou fazendo alguma coisa agora, um investimento de tempo, um investimento financeiro, é um tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas com a minha família, que eu poderia estar trabalhando para poder ganhar mais dinheiro, mas eu estou pensando em algo lá para o meu futuro. Então isso precisa estar bem claro na cabeça de vocês. Por que eu vou fazer o curso? Para que, sinceramente, pessoal, vocês decidam, é isso que eu quero, ou não é isso que eu quero, e tudo bem.
sem problema nenhum, tá? Então a ideia é que a gente converse aí sobre 4 pontos, principalmente. O último é onde a gente vai poder conversar, se vocês tirarem as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, quiserem perguntar qualquer coisa nesse sentido. Então primeiro eu apresento a proposta do curso, na segunda parte eu falo o que eu chamo de tesouro, que são os professores e as disciplinas que vocês terão contato. Depois o investimento, que na verdade vocês já sabem, e o nosso momento de dúvidas. Então sobre o curso, as aulas elas são ao vivo, mas elas são remotas, né? Elas acontecem de maneira virtual, mas todas as aulas são gravadas. Então o que acontece? Se eventualmente você não puder participar dessa aula ao vivo, porque você tem treino, né, você tem que viajar para uma competição, isso não tem problema nenhum, você consegue acompanhar essa aula depois. Em todas as disciplinas a gente solicita que os professores eles façam um conjunto de questões, de perguntas, que será a avaliação de vocês. Então quando termina a disciplina, seja ela ao vivo ou você assistindo depois, você tem um prazo para poder responder a essas perguntas e você tem uma nota dessa disciplina. Então a ideia é, não consigo assistir nesse final de semana, a gente já tem até o calendário, acho que vocês têm acesso, depois eu posso colocar lá no grupo novamente, você pode assistir a aula depois gravada e responder as perguntas sem problema nenhum. Os nossos encontros são uma vez por mês, aos sábados e domingos, de 8h30 a 17h30, no sábado e no domingo. Então a gente começa realmente 8h30 e termina às 5h30. E o curso em duração de um mês. Então a gente tem um encontro por mês, aos sábados e domingos, o calendário já está pronto, a ideia é que isso não seja modificado. Aqui só para vocês terem uma ideia, é o início do nosso calendário. Então a gente começa ali com as disciplinas mais relacionadas à fisiologia, que são disciplinas extremamente importantes para o treinador. Isso é um ponto também muito importante, né? Que às vezes a gente pensa, se a gente tiver como referência os esportes coletivos, o treinador pensa que ele só tem que aprender para poder depois desenvolver a parte de técnica e tática. Não, treinador de esporte coletivo é técnica e tática. Só que o treinador do esporte individual, natação, atletismo, ciclismo, triatlon, ele na verdade tem que ser tudo. Ele é o cara que tem que manjar, tem que saber de fisiologia, tem que saber de avaliação, tem que saber de metodologia de treino, tem que saber de periodização, porque são características diferentes dos esportes. Então, pra gente aqui, essa vivência tanto do esporte coletivo quanto do esporte individual, ela é muito rica. Eu tive experiências muito interessantes com o polo aquático, tanto em termos de aprendizagem quanto de treinamento. Aí você pode pensar assim, Guilherme, mas é um esporte na água, mas não é natação, pessoal. Ele tem muito mais características de um esporte coletivo do que de um esporte individual, que foram muito importantes para eu trabalhar melhor com o meu esporte, que é a natação. Então essa aqui é a primeira parte do nosso calendário, como eu disse, depois eu coloco isso completo lá para vocês assistirem no grupo, ok? Beleza, depois a parte do que eu chamo aí de tesouro. Por que é o tesouro? Porque eu acho que isso aqui é o diferencial do curso. Apesar da organização do curso ser uma parte extremamente importante, e esse é o meu compromisso, a gente precisa entender que a gente precisa ter especialistas em cada uma dessas áreas. Então, quando eu estava pensando o curso, o que eu levei em consideração? É lógico que a gente sempre leva em consideração algo que a gente já vivenciou. Então eu levei em consideração o meu curso de treinamento esportivo, que eu fiz, sei lá, em 2005, 2006. E eu fiquei pensando, na verdade, Tereza, o que eu achei que ficou faltando para mim? Então o que eu achei que naquela época, e hoje mais ainda, ficou faltando para mim? Como eu disse, essa ideia de entender a atuação de forma multidisciplinar, que a gente possa conversar com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, de igual para igual, porque a gente entende a linguagem. Então a aula de fisioterapia esportiva com vocês vai ser com o fisioterapeuta, a de medicina esportiva a mesma coisa, a de nutrição é com o professor de educação física que também é nutricionista, o Frank Bacurau da USP. Ele tem até um livro já lançado há bastante tempo que eu li, que eu tive que descobrir isso sozinho, né? Enquanto treinador, o que eu preciso saber de nutrição? Isso me fez ver, por exemplo, uma vez que eu dava treino de natação e um dos meus atletas foi procurar uma nutricionista e eu falei para ele o seguinte, leva com você a nossa proposta da periodização. Ele mesmo já percebeu, legal, para ele entender em que momento que eu tô, quando que eu treino mais volume, quando que é mais intensidade, eu falei isso mesmo. Quando ele voltou com a proposta da alimentação, ele voltou com uma proposta como se nada disso fosse importante. E eu falei assim, procura outro nutricionista. Porque ele precisa entender que a gente está numa etapa, por exemplo, de treinamento, que a gente tem muito mais volume
Então a alimentação tem que ser adequada com esse aumento de volume de treinamento, mais tempo nadando, mais tempo correndo, pedalando, seja lá o que for. E a gente tem um momento depois que está muito mais focado nos estímulos mais intensos, onde fisiologicamente a gente vai utilizar mais glicogênio muscular. Caramba, se eu preciso mais disso, como é que eu preciso me alimentar? Então tem que ser de maneira diferente. E a mesma coisa se a gente for pensar naqueles momentos de recuperação antes das competições mais importantes, é ali que todo o sistema tem que estar recuperado. Então, o que tem que acontecer? A alimentação também passa a ser super importante. Então, eu acho que esse é um ponto diferencial, que é um destaque. E eu acho que outro ponto de destaque é a parte de monitoramento do treinamento. E a gente tem duas disciplinas relacionadas a isso. Uma que é com a Francine, que alguns de vocês conhecem, tá bom? E tem uma disciplina com o Elvio, que também é relacionada a controle e monitoramento do treinamento. São duas disciplinas muito importantes, por quê? Porque o entendimento que a gente tem hoje sobre periodização é que os modelos existentes, sejam para os esportes coletivos ou individuais, eles são até certo ponto muito rígidos. E eles não consideram a realidade do processo de treinamento, onde as pessoas se adaptam de maneiras diferentes, em ritmos diferentes. Então a gente precisa o tempo inteiro estar preocupado com o controle dessa adaptação do atleta, com esse monitoramento, para a gente descobrir, para a gente saber o que realmente a gente deveria fazer. As minhas disciplinas aqui é a periodização do treinamento esportivo para os esportes individuais e a outra é a metodologia do treinamento em longo prazo, certo? Temos aí disciplinas relacionadas às capacidades motoras, força, velocidade, a resistência aeróbica e anaeróbica, a flexibilidade eu falei. Então, a ideia é que a gente conheça as capacidades motoras. Temos também a parte relacionada à técnica e à tática. Então, tem uma disciplina preocupada com isso. Temos ali o esporte para pessoas com deficiência, que eu acho que isso é muito importante, que é um diferencial também que eu não tive no meu curso de graduação. Então, a gente pode ser que a gente tenha um aluno, um atleta, que se adeque dentro dessa característica. Então, como é que a gente pode conhecer para poder dar um treino melhor para essa pessoa? Ok, pensando nos professores, aqui está o nome de todos os professores. Na verdade, a gente deve ter um ou dois professores a mais. Aqui tem a foto de alguns deles, não estão de todos os professores. Então temos professores de diferentes partes do país também, assim como vocês. E isso é bacana, como eu disse, para poder entender diferentes realidades e criar também diferentes oportunidades para vocês. O fato de você conhecer um professor, de você conhecer uma pessoa, isso cria uma aproximação muito maior, cria um vínculo, uma empatia. Isso pode abrir portas para vocês no futuro. Isso é uma outra coisa que eu acho importante do nosso curso. Então temos professores aqui com experiências no basquete, que é o caso do Dilson, com experiências no futebol, experiências variadas na natação, além de mim, experiência com treinamento de força. Então é um corpo docente bem amplo aí para que possa atender às necessidades de vocês. Então isso é o que eu chamei de tesouro. Se a gente for pensar em investimento, vocês já têm contato com isso. Então eu acredito que a maioria de vocês aí entrou na proposta do primeiro lote. Então o que tem disponível ainda? O segundo lote, o terceiro. Isso é importante, lógico, para que a gente possa fechar a turma e a gente começar o nosso curso. Então você que está assistindo essa apresentação depois da live, né, que é hoje, dia 6, se eu não me engano. Então saiba aí que você ainda tem essa oportunidade de entrar no segundo lote, que vai até o dia 20 de julho. Certo? Beleza, chegamos aos momentos das dúvidas aqui. Queria saber se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Pode ser o que vocês quiserem, com franqueza. Eu vou responder com franqueza também, sem problema nenhum. Depois a gente ainda tem alguns tópicos para poder falar, mas eles também são bem breves. Quem quer começar? Tereza quer começar ou não tem pergunta, Tereza? Só para poder implicar com você. Tem sim. Manda ver. Então não tem, não é obrigatório. Essa também era a minha dúvida. Não tem, Jader, não tem. Então a ideia é a gente focar na prática realmente, sem problema nenhum. O que pode acontecer, e eu acho que isso vai partir de vocês. Poxa, Guilherme, eu desenvolvo algum trabalho aqui no meu clube, na minha academia, na minha quadra, não sei, na minha pista, e eu gostaria de desenvolver algum trabalho. Com certeza a gente vai achar um professor para poder orientar vocês. Com certeza. Eu ou algum outro professor, porque eu acho que isso é importante para todo mundo. Eu tenho certeza. Aí depende da iniciativa de vocês. Eu tenho outras ideias para poder colocar em prática. Inclusive a gente se encontrar, tá certo? Mas eu vou deixar isso para depois, fica como se fosse uma surpresa. Eu acho que isso é importante para o nosso curso.
Mas deixa para depois. O que mais? Em relação à duração, você falou que são de 12 meses, mas a carga horária vai ser uma carga horária normal de especialização? Fora, né? O curso é de 360 horas, Tereza, que é o mínimo. Só o que acontece? Como tem as atividades que são presenciais, como se fosse esse momento aqui, as atividades de tarefas que vocês têm que desenvolver, esse percentual está dentro da carga horária permitida do curso e a gente tem 360 horas de curso. Beleza. Ramila, Ramila já está acostumado, já está fazendo outro curso. Milena, alguma pergunta? Não, sem dúvidas no momento. Bem Beleza. esclarecido. Assisti alguns outros vídeos também, tinha lido algumas coisinhas relacionadas ao curso, mas eu gostei bastante, ansiosa aí para começar. Beleza. Tem mais alguém com você junto, não tem? Lá da APTO, sim, que é o professor José Vinícius. Beleza. Então tá. De qualquer maneira, então, vocês têm meu contato. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta depois, fiquem à vontade aí. Deixa eu continuar, então. Então, a ideia é que a gente tenha 5 lives. Na verdade, uma delas já aconteceu, que foi com o professor Thiago Volpe. A gente falou sobre treinamento de força e velocidade. Na próxima terça-feira eu falo com o Elvio, que é o professor amigo aí da Milena, no dia 9/7, terça-feira, e todas as lives são às 19 horas, às 7 horas da noite. Depois sobre periodização e avaliação de desempenho nos esportes coletivos. O Juliano ele é preparador físico do Fluminense, do futebol do Rio. Depois nutrição esportiva com Frank Bacurau. Você conhece o Emerson, não conhece, Tereza? Ele é de Juiz de Fora. Eu conheço o Emerson, mas ele é da natação aqui de Juiz de Fora, professor doutor da Estácio. Não. O Emerson trabalhou na UFOP de Ouro Preto e agora ele está na Federal de Juiz de Fora. Mas tranquilo, então você vai conhecê-lo, não tem problema não. Sim, eles sempre trabalharam juntos. Mas sempre. Então a gente vai conversar aí sobre treinamento na infância e na juventude. Inclusive eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp um material que o Emerson e o Zacaron, que é um outro professor do nosso curso, o Zacaron fala sobre estatística, que é uma disciplina que a Tereza adora, e a gente pensa assim, caramba, por que o treinador precisa saber de estatística? Porque ele precisa saber ler um artigo científico, porque ele precisa entender o material que ele vai ler, porque ele precisa às vezes conversar com analista de desempenho, então ele precisa saber o básico de estatística. Não é virar estatístico, pessoal, mas é conhecer estatística, nutrição, fisioterapia, para a gente poder conversar com as pessoas. Então, um termo que eu uso muito, que a Tereza já conhece, que é a diferença entre conhecer e entender. Eu vou conhecer diversas coisas, algumas com mais profundidade, outras com menos, mas a minha especialização eu vou entender muito de uma coisa. Além desses encontros aqui no Instagram, nós teremos mais 2 encontros, se vocês puderem participar vai ser muito bom, que serão exclusivos só para quem tiver matriculado no curso. Então, e essa apresentação de agora, então, ela foi disponível para diversas pessoas, mas nós teremos 2 momentos só para vocês, só para quem realmente for fazer o curso, como se fosse um esquenta. Um no dia 20 desse mês, que é daqui a 2 semanas praticamente, e uma no início de agosto, que é o dia 10. Essa do dia 20 a gente vai conversar sobre a importância de a gente entender quem é o nosso atleta para poder saber o que ele realmente deve treinar, o que ele precisa treinar. E depois, em agosto, a gente vai falar sobre o estudo da modalidade esportiva. O que tem por trás disso, pessoal? A gente tem um atleta que precisa desenvolver um conjunto de capacidades para que ele se torne especialista numa modalidade esportiva qualquer. Só que muitas vezes a gente não conhece quais são as necessidades da modalidade esportiva. A gente conhece superficialmente. Então eu preciso entender, para aquele nível de desempenho do meu atleta, quais são as necessidades para que ele seja bom naquele esporte, para que ele seja excelente, e o que ele tem condições de treinar agora. Porque todo treinamento é pensado em longo prazo, que é aquela ideia do treinador, do princípio da continuidade. Então eu preciso entender, dentro desse contexto, o meu atleta tem essas características, ele pode treinar isso, ou ele deve treinar isso, para que num futuro ele treine determinados outros conteúdos. Para a gente poder encerrar, a ideia então é que vocês se apropriem dessa linha de raciocínio, para que vocês tomem a decisão de vocês, de optar pelo curso ou não, para que a gente possa estar juntos aí nesses 2 encontros
de julho e de agosto, para quem já tiver matriculado no curso, e que a gente comece o nosso curso em agosto, no dia 24 de agosto, se eu não me engano. Pessoal, agradeço muito, muito aí pela participação de vocês, pelo interesse. Eu sei que o curso não começou e vocês têm diversas outras atividades, então às vezes deixar de fazer uma outra atividade para poder estar aqui é complicado. Eu até brinquei com a Tereza quando ela chegou, que a gente ia apresentar de qualquer maneira, e ela falou, se não vier ninguém a gente faz a orientação do doutorado. Mas ainda bem que apareceram mais pessoas. Eu agradeço aí a vocês pela confiança na proposta, em confiança em mim, a confiança na UD Saúde Educacional, e eu tenho certeza que serão experiências extremamente positivas.